células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Se ao ler o nome do vídeo que apresentarei agora, você imaginou que eu vou falar sobre algum sistema educacional fascista, dentre os muitos que já existiram e existem ao longo da história, lamento informar, mas o propósito aqui não é este. Quando digo educação fascista, me refiro a práticas ofensivas, violentas, de amedrontamento que existem nos micros espaços de convívio humano entre pessoas que fazem parte de um mesmo núcleo familiar. Infelizmente, são em locais como esses que são encontrados exemplos abundantes de comportamentos reacionários terríveis que geram danos e traumas no psique, por vezes irremediáveis, e que são realizados no cotidiano por pessoas que admiramos, amamos, que são referências em nossas vidas, mas que usam do poder que possuem para atormentar seus pares. Esse é, sem sombra de dúvida, o pior tipo de fascismo que existe. Não é nenhum segredo eu falar que durante muito tempo o modelo educacional recorrente nos lares brasileiros era esse. Uma galera foi educada na base da vara, da cintada, da chinelada, do tapa na cara, da humilhação psicológica, do apequenamento intelectual, ou seja, dos piores tipos de atravessamentos fascistas que se possa imaginar. Os defensores desse modelo de educação hoje, além de romantizar e idolatrar essas práticas deploráveis, se valem da balela de que antigamente as crianças respeitavam pai e mãe porque eles praticavam uma educação rígida e necessária para o desenvolvimento do indivíduo. Uma geração que apanhava e continuava amando aquele que batia. Quem aqui apanhou, levanta a mão. É isso aí, mano, tamo junto, certo? Mas pensa no negócio hoje. Você não pode bater nas crianças hoje? Não é assim que nós chegamos até aqui, sim ou não? E aprendemos a respeitar os mais velhos. Meu chapa, se você defende uma tosqueira dessa, saiba que as crianças de antigamente não respeitavam seus pais, seus professores. Elas tinham medo, aliás, pavor, que é isso que uma pessoa em formação sente quando quem existe para proteger é o agente da violência mais covarde e desumana, que é espancar o próprio filho, filha, em prol de uma ideia arcaica de que essa atitude geraria algum aprendizado positivo. Aliás, não é difícil encontrar influenciadores nonsenses espalhando aquele papo furado de que apanhou quando criança e hoje tá tudo certo, não possui trauma algum. O que esse povo não compreende é que o fascismo não é uma mera perspectiva ideológica que é introjetada na mente de pessoas inocentes, que são obrigadas a reproduzir comportamentos fascistoides por aí, leva engano. O fascismo, é sempre bom lembrar, não obriga o indivíduo a ser escroto com o próximo, só dá um empurrãozinho a quem já tem dentro de si uma nebulosa fascista. Um exemplo prático do que estou falando é, claro, os alemães que se encantaram com as prerrogativas do nazismo. Nenhum germânico foi obrigado a ser um nazista maldito, muito pelo contrário. Como bem destaca a filósofa Hannah Arendt no clássico Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. O pior tipo de maldade está nas pessoas comuns que não conseguem enxergar o mal em suas próprias atitudes, principalmente as mais simples, aquelas que passam despercebidas pelos olhares menos atentos. Recentemente fez sucesso nos cinemas o filme Zona de Interesse, em que é narrado o ambiente familiar de Rudolf Höss, oficial nazista que chefiou o terrível campo de concentração de Auschwitz, espaço responsável pela morte direta de mais de 1 milhão de judeus. Durante o longa, a gente acompanha a família de Rudolf vivendo cercada de regalias, enquanto ao fundo é possível ouvir gritos, gemidos e lamentos de quem está sendo violentado atrás dos muros que separam a tranquilidade da desgraça. O que espanta, tanto na obra de Hannah Arendt quanto no filme, é a tranquilidade das pessoas frente ao horror, a tragédia humana da qual eram cúmplices, mas também as justificativas utilizadas, como a de que estavam apenas seguindo ordens superiores e nada mais. O que exatamente foram os julgamentos de Nuremberg? Após o final da Segunda Guerra, os aliados levaram os alemães a um tribunal internacional na cidade alemã de Nuremberg em 45. Lá foram demonstradas as câmaras de gás, a prática cruel de atacar civis e também infligir sofrimento intencional a prisioneiros. Os julgamentos foram todos televisionados, mostrando ao mundo, e principalmente ao povo alemão, a evidência do horror vivido nos campos de concentração. Tanto Himmler, chefe da SS, quanto Goebbels, ministro da propaganda, haviam tirado suas próprias vidas. Mas 24 outros líderes do Terceiro Reich foram julgados por 4 crimes diferentes contra a humanidade. Muitos disseram que estavam apenas cumprindo ordens. Muitos disseram que estavam apenas cumprindo ordens.
O mal que habita em nós jamais pode ser negligenciado, pois quando isso ocorre, tragédias humanas vêm na sequência. E quando me refiro a uma tragédia humana, não faço referência apenas a eventos humanitários traumáticos de grandes proporções, como são os gerados por governantes autoritaristas como Hitler. As pequenas tragédias humanas do cotidiano que estão ocorrendo neste instante no interior de muitos lares e que muitas vezes passam despercebidas, são negligenciadas ou tratadas como algo normal, geram traumas que acompanham o sujeito por toda uma vida. E é aquilo, quem carrega dentro de si uma carga pesada de historicidade, ou se cala, se isola, se retrai, ou não vê a hora de encontrar alguém em uma esfera de poder inferior para descarregar todo esse fardo advindo de anos e anos dos mais perversos tipos de violência. Quem trabalha com educação sabe muito bem que a escola é o espaço onde muitos traumatizados vomitam toda a repressão sofrida. Isso tem um nome, se chama bullying, que é o pior ato de covardia que alguém pode praticar com outra pessoa. Bullying sofrido na adolescência aumenta em 35% a chance de se estar desempregado aos 25 anos. E quem passou por essas situações e está trabalhando tem em média uma renda 2% menor. É o que aponta um estudo feito por cientistas ingleses e australianos. O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores das universidades de Lancaster, na Inglaterra, e de Sydney, na Austrália. Eles chegaram a essas conclusões após acompanhar aproximadamente 6 mil jovens ingleses por mais de uma década, desde a escola até os 25 anos de idade. A pesquisa também apontou que a possibilidade de desenvolver doenças psicológicas na fase adulta aumenta em 40% para quem sofreu bullying. Para este psiquiatra especialista em crianças e adolescentes, o estudo confirma que os problemas não se restringem à fase escolar. Uma crença central de que, pô, eu faço tudo errado, eu não presto para nada mesmo, né? Acaba se tornando um adulto com muita dificuldade de lutar por si e de manter uma visão positiva a respeito de si. No Brasil, um levantamento realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que 1 em cada 10 estudantes sofre bullying. Sempre digo que o bullying é a infância do fascismo, por isso que precisa ser veementemente combatido. Não há nada que se possa extrair de positivo em uma educação pautada no medo e na violência. Não dá para os fins justificarem os meios. Achar que se uma criança for educada à base da pancada e alcançar o sucesso esperado pela família, fosse os meios violentos utilizados para isso. Exemplos não faltam de celebridades que alcançaram o estrelato, mas não conseguiram esquecer todo um histórico de opressão familiar sofrido por toda uma vida. Hoje sabemos muito bem que o diálogo é o melhor caminho para se resolver conflitos que ocorrem em toda e qualquer família. E é diálogo constante, mesmo que seja necessário voltar várias e várias vezes ao mesmo assunto. Não é fácil, por isso que para muita gente, um belo tapa, grito, uma coação bem feita, uma intimidação pontual são elementos que precisam estar presentes na educação do indivíduo. Mas uma pessoa em formação precisa de estímulos para potencializar o que de mais fantástico há em si. E isso só ocorre quando quem o educa proporciona a segurança necessária para que essa mágica aconteça. E que fique bem claro uma coisa, isso não quer dizer que a partir de agora não precisa mais de regras, que vale tudo no processo educacional. Muito pelo contrário. O oposto de uma educação fascista não é uma educação do vale-tudismo, mas sim uma educação que valoriza o sujeito em sua mais pura essência e que a conversa e o diálogo, que muitas vezes é necessário que seja rígido, mas não violento, impere. Não dá mais pra gente ficar repetindo o mantra tosco que violência, coação, repressão descabida é sinônimo de sucesso na formação de um ser humano. E aqui fica a pergunta que não quer calar. E quem passou a vida inteira sofrendo a repressão de uma educação fascista não tem mais jeito? Está fadado a passar uma vida inteira nesse inferno íntimo e vomitando historicidade fascistoide nos outros? Eu acredito de verdade na possibilidade de qualquer ser humano ressignificar a sua história, dar uma nova dinâmica em sua vida. E por isso que discordo da ideia de que um sujeito com um histórico marcado pela violência fascista está condenado a ser um filho da puta reacionário. Mas é aquilo, para que uma transformação ocorra, é necessário começar agora a virar a chave, trocar o chip de compreensão de mundo e trabalhar arduamente, todos os dias, para deixar no passado essa toxicidade educacional perversa, maldita e que mata, dia após dia, o que de mais humano há em nós. Que a educação fascista que te atravessa hoje se torne adubo fértil para um futuro livre das amarras nojentas impostas pelo reacionarismo escroto. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido até o fim a mais este vídeo do canal Maldito Fascismo Verde e Amarelo. Para este projeto seguir adiante, é fundamental o engajamento de pessoas incomodadas com a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Por isso, peço encarecidamente que se inscreva no canal no YouTube, clique no sininho para receber as notificações, siga a gente
gente no Instagram e compartilhe com o maior número de pessoas possível o conteúdo que estou divulgando por aqui. Nem que seja para deixar pistola aquela tia sua reaça que vive enchendo o grupo de zap da família com postagens fascistoides todo dia. E se você é daquele tipo de gente que acha que um belo esculacho de pais é algo positivo, que o filho ou a filha aprende se for sufocado ou sufocada pela agressividade, mas está começando a perceber que esse tipo de fala é absurdo e fascista, faz o seguinte, começa a aplicar em sua vida a máxima que sustenta esse canal. Se parecer fascista e falar como fascista, não se deixe enganar, é um fascista.